é a professora Miriam Moser, do mestrado, e a contribuição da professora de letras, né, que é membro externo, a professora Cláudia, né, pela leitura e pela grande contribuição que vem nos dando na banca de qualificação, que foi pela metade. A gente agradece. A gente também agradece, né, a presença dos amigos e dos colegas que deixaram suas atividades cotidianas para estar aqui nesse momento enigmático para todos nós, principalmente para mim. Então, o trabalho é intitulado O Mar do Caribe à Beira do Madeira. A comunidade antiliana de Porto Velho, e ele, na verdade, é um trabalho que se iniciou na graduação de História, onde, sob a orientação da professora Helena Moser e com a orientação da professora Marta Valéria, a gente produziu um texto intitulado Os Barbadianos e as Contradições da Historiografia Regional, onde a gente apontou, né, a gente estudou várias literaturas, vários textos sobre história regional, e geralmente sobre os barbadianos, são sempre muito pequenos, mas a gente conseguiu juntar todas as informações e ver as incongruências que existem entre os textos, as incoerências, e apontou essas contradições, onde, desde a monografia, a gente já tinha suspeita de que os barbadianos eram generalizados, né? Na verdade, eram imigrantes que vieram para Porto Velho, fins do século XIX, mas mais precisamente em Porto Velho, por conta da estrada de ferro Madeira-Mamoré, num número contingentemente alto no início do século XX. E a gente tinha várias suspeitas sobre o grupo, e a gente utilizava o termo barbadiano em itálico, para dizer que não eram os mesmos barbadianos dos outros historiadores, ou cronistas, memorialistas, sobre a nossa história. Então, como ficou a nossa dissertação? Voltando só um pouquinho. Por isso que a gente trabalha antilianos, porque a gente conseguiu, né, a gente começou a pesquisa, na verdade, questão de juntar dados em 2005, né, com a contribuição de uma pessoa que, da nossa turma de 2003 a 2006, na história. Tudo começou por conta de uma entrevista, que a gente foi fazer uma visita junto com o professor, deu branco? Professor Edinaldo, no Centro de Documentação, uma atividade de sábado, e lá um grande amigo que hoje, infelizmente, não está entre a gente, o James, ele encontrou uma entrevista do meu avô, Elton Black. Foi tudo onde tudo começou. E ele não está mais presente entre a gente, mas tem muito dele nesse texto, porque a gente conversava muito sobre essas questões, sobre as contradições, né? Então, a estrutura do trabalho ficou: primeira seção, cultura e identidade, cultura de minoria versus multiculturalismo, multiculturalidade cultural. A gente fez uma breve história sobre as Antilhas Inglesas, principalmente sobre Barbados, Granada, Guiana, Barbados como ponto estratégico, a imigração da comunidade antiliana para Porto Velho, onde a gente vai tratar por que se deu essa imigração, quais os motivos da imigração. No ponto anterior, Barbados como ponto estratégico, a gente vai descrever um pouco sobre Barbados. Ele sempre ficava no meio da rota, desde das primeiras viagens para a Amazônia. Barbados funcionava como entreposto comercial de pessoas que vinham trabalhar, e lá os antilianos das várias ilhas vizinhas se aglomeravam e muitas vezes desciam para a estrada de ferro, para Belém, para o Espírito Santo e para os outros lugares onde tinham
grandes empreendimentos como o de Farquhar, em Porto Velho. Na seção 2.5, né, a integração da comunidade antiliana para a Amazônia. 3, do Mar do Caribe à beira do Madeira. A gente fala um pouco das contribuições dessa população negra que se constituiu enquanto grupo importante para a formação da história de Porto Velho à beira do Madeira, no Barbário Oriental, né, próximo à ferrovia, na concessão da ferrovia. O Barbário Oriental como representação da cultura antiliana em Porto Velho, o elo entre Barbário Oriental versus Barbados. A gente, nesse capítulo, vai trabalhar a questão de umas cartas em inglês que a gente teve a oportunidade de ter acesso por conta de um diplomata que veio em 2009 e queria achar suas origens. E sempre me procuram para falar, a professora Úrsula, que está aqui, a tia Úrsula, a gente agradece a presença. A gente sempre, as pessoas sempre ou ficam na casa da tia Úrsula é essa senhora, pode ajudar, professora, importante, né, para a história da educação em Porto Velho, amante da história. E as pessoas geralmente ficam na casa dela e me procuram para saber a questão da documentação. E a gente foi em grupo no primeiro ofício, onde uma das grandes atividades que eu gostaria de explorar era o cartório, mas infelizmente a gente tem que pagar. A professora Aline acompanhou, que a gente tentou, eu penso no doutorado, ver se eu consigo, né, pegar pelo menos das pessoas que eu consegui identificar para dar andamento no trabalho, se possível. A definição do Barbário Oriental, onde a gente vai trazer, confrontando sempre a história com o discurso dos ditos na historiografia antilianos ou barbadianos, onde nós trabalhamos com o termo antiliano. O Bairro do Triângulo como nova tentativa do espaço cultural, com a demolição do Barbário Oriental, do Alto do Bode, que na memória local era conhecido como Alto do Bode. Muitos dos barbadianos, antilianos, granadinos, guianenses, eles desceram e moraram em frente à ferrovia onde passa a estrada, onde eu, né, sou descendente da 4ª geração de antiliano, morei no bairro Triângulo por 19 anos. E hoje a gente mora lá na região do 4 de janeiro. O processo de abrasileiramento da comunidade. A gente vai tratar sobre como aconteceu esse processo de abrasileiramento, né? Aí a gente conseguiu perceber que foi também política nacionalista, na época do Getúlio, e também por conta dos casamentos fora da comunidade, ajudou, dentre outros que a gente relata, né? Algumas quatro sugestões relatório, né? A seção 4 é o discurso da historiografia regional sobre a comunidade de Porto Velho. Como a historiografia mencionava antes do nosso trabalho sobre a comunidade antiliana. 4.1, a identidade forjada. Afinal, quem são os barbadianos de Porto Velho? Os antilianos, uma nova tentativa identitária, considerações, o referencial e o nosso anexo. A nossa justificativa, ela se dá, tem vários motivos, a gente elencou 3. Né? Primeiramente, acadêmica e profissional. Segundo, pela questão pessoal, como eu falei anteriormente, fazendo parte da 4ª geração, eu tive a oportunidade de conviver com os barbadianos, com a primeira língua, meu avô era bilíngue, e tudo isso me deu a oportunidade de ver o meu objeto, de ver o meu sujeito, que são os antilianos, de uma forma diferente. Porque a nossa família, Blackman, ela é menor, mas ela não se adaptava aos textos. Era tudo o que o texto dizia, a gente não refletia. Um exemplo, nós não éramos protestantes, não somos. Né? Na verdade, a minha família diz que é católica, mas vai na igreja umas 5 vezes, passa 5 anos, aí vai na igreja. A outra questão é a quantidade
população, os barbadianos e as contradições da historiografia regional. Onde esse trabalho, eu não posso deixar de mencionar que, apesar da professora Lilian ter sido a grande mãe desse trabalho, né, porque, ontem eu até disse, ela me pegou no colo, num sentido de que eu ia com o orientador, dizia, passava um tempo, não conseguia me orientar. Eu fazia textos e aí entregava as fontes e as pessoas não me orientavam. Eu mudei, eu acho que umas 2 vezes, até que a professora Lilian, no final do ano, tinha tirado licença-prêmio, somente para estagiar. Aconteceu o fato da minha avó falecer no ano, né? E eu precisava escrever para vencer o prazo para formar com a minha turma, para fazer tudo no mesmo período. A professora Lilian foi, me recebeu, sumariou minha dissertação, eu fui para casa, ou minha monografia, e consegui produzir esse texto, né? Graças à professora Lilian, né, que foi uma grande mãe desse trabalho, juntamente com o professor que acabou de chegar, a Marta Valéria, e o professor Valdir, porque foram na disciplina de projeto de pesquisa em história que toda a discussão começou. Então, esse trabalho, apesar de eu estar aqui na frente representando, eu jamais serei egoísta em dizer que é um trabalho da Cledenice ou da Cleide Black. Ele é um trabalho em conjunto, tanto da comunidade antiniana, quanto dos professores da universidade, muitos amigos que a gente trocava as ideias. 3. A questão da homogeneidade da historiografia, retratando um grupo de imigrantes procedentes das Antilhas como sendo os barbadianos. Depoimentos como este, que eu coloquei aqui, elenquei, 3 que são retiradas de fontes orais, registrada, que muitas as pessoas me ligam querendo conversar sobre o meu trabalho, mas muitas pessoas aí no final, eu quero tuas fontes. Pessoal, as minhas fontes, elas estão sem documentação. No quinto BEC, eu cheguei até na Biblioteca Nacional. Então, no Tribunal de Justiça, e em tantos outros lugares que onde eu vou, estou sempre com uma câmera, fotografo, pego vídeo sobre a comunidade. E eu consegui juntar um grande acervo. No início eu não tinha nada, só boa vontade. Então, essa entrevista, ela consta no livro da Nilza Menezes, Fadas 5 da Floresta, em anexo. Então, vocês podem pegar lá, né? Cada um tem sua interpretação, sua vivência de mundo, talvez tenham também um olhar muito melhor que eu. E uma entrevista do senhor Dene, para registrar muitas dessas pessoas, eu era criança e eu conheci. Então, para mim também é uma forma de homenagear toda essa comunidade. Ele dizia, ele não é de Jorge e tal. Na verdade, é a Filomena, é a dona Filó que fala, essa fala, esposa do seu Dene. Ela era parteira em Porto Velho. Na década de 80, a maioria das pessoas, acho que 70 também, a maioria das pessoas que nasciam era a avó Filó que trazia ao mundo. Ela era bezedeira, muito importante, viveu praticamente 100 anos. E ela disse sobre o esposo dela, ele não é de Geórgia e tal, ele não era barbadiano. Com essas palavras, mãe Filó, do alto de seus 95 anos, fez uma revelação histórica acerca dos negros que vieram para a região no começo do século XX. Havia barbadianos e barbadianos entre aspas. E é esses barbadianos que também é lógico da minha pesquisa. Estes, por racismo, comodismo histórico e oficial, foram erroneamente identificados, incluindo e excluindo as suas nacionalidades. Outro depoimento, eu conto mais da Ilha de Granada. Papai nasceu lá. Aqui em Porto Velho, o que ocorre é que muitas pessoas que vê uma pessoa de cor acham que é barbadiano. Todo mundo que fala inglês aqui dizem ser barbadiano. É uma outra denúncia de um descendente direto, falante da língua inglesa da segunda geração, nascida em Porto Velho. Qualquer um que conheça um pouco da história regional saberá identificar os barbadianos. E estes, com certeza, formam uma importante parcela, pessoal. Desculpa,
da identidade regional. O que é preciso identificar é suas origens, suas regionalidades e as suas nacionalidades verdadeiras. Seus filhos, netos e bisnetos participaram ativamente do processo de desenvolvimento. Então são falas como essa que me incentivaram a saber, afinal, quem são esses antilianos. Onde a minha pergunta de pesquisa são duas. Talvez seja a ousadia, né? Porque geralmente se faz com uma. Mas as perguntas são tantas, que aí eu resumi em duas. Afinal, quem são esses antilianos? De onde emigraram os antilianos que chegaram no Porto Velho? Esse é o objetivo da minha... as perguntas, é a problemática do meu trabalho, onde o objetivo geral é apontar algumas das motivações sobre o processo migratório da comunidade afro-caribenha da região das Antilhas para Porto Velho, identificando as procedências. Até a gente conseguiu um resultado, né, de 29 antilianos. A gente cruzou dados, a gente pegou certidão de nascimento, certidão de óbito, falas, outras fontes diversas para montar um quadro e dizer de onde era tal cidadão. O objetivo geral foi evidenciar, descrever e comprovar de forma sucinta, breve, que a gente tem um prazo, a influência dos textos da história, seja a crônica, dentre outros, na colaboração de conceitos, termos, dados genéricos, de certa forma ambíguos, sobre a comunidade que eu estudo, que era conhecida como barbadiano, onde a gente vem justamente ampliando o conceito para antilianos, e apresentar alguns dos sobreviventes da primeira geração. Destacar também algumas contribuições no Barbádia Oriental, local onde eles viveram desde quando chegaram, em 1910, a 1940, quando houve a primeira tentativa de retirar os barbadianos. Não nivelaram o bairro, mas retiraram alguns voltaram, outras pessoas nordestinos voltaram, mas muitos se anexaram no Triângulo. Discutir e apontar alguns fatores, tanto de fora, endógeno, quanto de dentro, que desencadearam o processo de abrasileiramento da comunidade, né? Então eu pego fontes da comunidade e fontes historiográficas para confrontar e saber por que se procedeu o processo de abrasileiramento. A metodologia que a gente utilizou, bibliográfica, documental, etnográfica, onde a gente traz alguns instrumentos, obra importante de primeira, de fonte primária, que para o historiador é muito importante a gente pegar a fonte primária. Então, essas obras, elas foram fundamentais para mim. Foram os primeiros viajantes, geralmente internacionais, ou vinham dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que falavam sobre Porto Velho, sobre a viagem e a dificuldade de se adentrar, tanto em Porto Velho como na Amazônia como um todo. Um desses livros é o Drake, né, Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, que foi traduzida na década de 40, no ano de 47. Tomlinson, D.C. André Júnior, que foi um grande amigo, que hoje é professor da universidade, o professor Hélio, que me indicou essa obra, que ele estava trabalhando, fazendo a tradução, onde a gente teve a oportunidade de participar do lançamento do livro, né, como banca. Foi uma experiência muito boa para mim, o professor Valdir e ele, né, acho que em 2009, 2010, não lembro precisamente o ano, mas foi o professor Hélio Rocha que me indicou essa obra. Então também é uma pessoa muito parceira, né, onde a gente trabalha de forma bem parceira na universidade. Outro trabalho foi o Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, do Júnior Nogueira. Júnior Nogueira, ele foi engenheiro da Estrada de Ferro e fala a sua experiência desse livro. Ele é muito difícil de conseguir, mas tem sem documentação uma cópia, e eu tive que fazer, apesar de ser proibido, mas era o único recurso que a gente tinha na época. Era bem difícil de pesquisar aqui, tudo muito, as fontes dispersas. 4, a ferrovia do Manuel Rodrigues Ferreira, que foi um jornalista em vida que contribuiu muito para a história. Essa obra, ela é secundária, mas ela é de fundamental importância para o meu trabalho, onde eu li e
reli várias vezes. E existem várias fontes primárias, que existem depoimentos, existe trechos de relatórios, dentre outros, que a gente teve a oportunidade também de ter acesso no Centro de Documentação, que foi o relatório do Oswaldo Cruz. Esse segundo é do Oswaldo Cruz, esse é em parceria com os autores, o do Love Lance, aqui abaixo, e documental também, eu acho que a obra primordial é a questão das cartas em inglês, que fala sobre a questão da comunidade, né, que tinha ainda ligação com Barbados. Barbados Oriental, pessoas que viveram no Barbados Oriental, a família Fred Banfield, junto com outros que conseguiram retornar à ilha de Barbados. A gente também trabalhou com 3 processos judiciais encontrados no Centro de Documentação, que aí me ajudaram a identificar outras pessoas. Os livros de ata também foram muito importantes para mim, que consta lá no Quinto Beck. Lá tem toda a listagem de pessoas ligadas à estrada de ferros, ferroviário. Tem uma lista de basicamente 5.000 nomes de ferroviários. O que me chamou a atenção é que a maioria desses nomes, eles estavam em português. Mas o que me levou a perceber no texto é que a gente acabou fazendo a questão do capítulo sobre o abrasileiramento, porque muita comunidade acabou abrasileirando o nome. A gente vai tentar mostrar os motivos. A gente usou também fontes fotográficas do Anamélio, o primeiro fotográfico, não veio só ele, mas ele é o mais conhecido, que veio para a Estrada de Ferro fazer todo o registro fotográfico da Estrada de Ferro no período de 1909 a 1910. Mapas, fotografias encontradas na internet, na comunidade virtual, no Facebook, que a gente tem inúmeras hoje depois do trabalho. Eu tenho até um WhatsApp dos barbadianos de vários lugares do Brasil, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Belém. São pessoas que querem saber mais sobre sua história e acabam me adicionando. A gente também tem imagens cedidas pelas famílias de descendentes de antilianos de Porto Velho, e Barbados, que é a Blackman, Dodoá, Johnson, Maloney, Rhodes, Siqueira e Chopes. Siqueira era Squire, abrasileirou para Siqueira. Outras foram essas entrevistas, 8, do Winter, Arthur Winter, Aurélia Banfield, que foi uma das primeiras professoras de Porto Velho. Na memória local ela é muito citada. Elton Blackman, meu avô, era ferroviário. Filomena é a avó Filó, a parteira que eu disse para vocês. Mark Chalender, essas pessoas aqui, do meu avô Filomena, Mark Chalender, são pessoas que eu convivi. Eu vivi em vida, era muito pequena ainda, mas eu lembro, e também o seu Norman também conheço. Silvestre Costa, que abrasileirou o nome. Lucas Lubicete, a influência das colonizações francesas no Caribe fez com que alguns descendentes de antiliano também tivessem essa origem francesa no nome, herança. Norman Lucien Johnson. Eu vou atenção um pouquinho aqui. Documentário também muito importante é esse, Fundação Pro Memória, que a gente utiliza como fonte, porque tem dois fatos marcantes. Uma da Catarina Johnson, dizendo que ela não migrou de Barbados, falando com muita dificuldade, falando inglês também, porque ela não conseguiu o abrasileiramento de forma completa, dizendo que era de Granada. Pessoal, acho que acabou, infelizmente, eu não tenho como passar mais. Pode prosseguir? Consegue, mas rápido. Os temas que a gente trabalhou, alguns conceitos, foi cultura, identidade, representação, memória, principais teóricos, Haley Williams, dos estudos culturais, Stuart Hall, Chartier, com o conceito de representação, Cavati, com o conceito de historiografia, afinal, o que é essa historiografia, Zeni Rosenthal, da geografia cultural, e dentre outros. O conceito de representação para Chartier, ela traz uma representação de mundo. Às vezes representa o real ou não, representa o interesse de um grupo.
caso das fontes que eu analisei, representava o interesse do grupo, que muitas vezes diziam que eles eram barbadianos, que eles eram pessoas que só casavam entre si, e aí eu desconstruo todo esse discurso. Não, os eram barbadianos, a primeira geração que casaram com caboclas da região, eles não eram tão resistentes assim. Identidade, né, onde Hall afirma que identidade ela está totalmente imbricada com o conceito de representação. E toda identidade também, ela traz com que o reflexo a construção de uma localidade, no caso, o bairro Barbade Oriental. Os nossos principais resultados, afinal, quem são os antilianos? Estavam muito pequenos, porque aqui eu fiz duas tabelas. A primeira tabela são os barbadianos vinculados à Estrada de Ferro, desconstruindo um mito sobre a historiografia que diz que os barbadianos vieram para trabalhar na estrada. Eu vou lá e digo, não, nem todos vieram. Vieram, uns foram alocados, outros foram fazer outras atividades, como explorar a borracha, que era mais lucrativo na área do que na época do que ser ferroviário. Então, a comunidade antiliana que ficou na Estrada de Ferro. Alex Carol Van Dene era da Guiana Inglesa. Arnold Rodolph Rhodes não há registro. Eu não encontrei para colocar em anexo e afirmar, mas eu acho que são de Barbados. Até o Santer Grande, de Barbados. Charles Nathanael Joplin, de Granada. É tudo primeira geração, imigrantes que vieram para trabalhar ou não na Estrada de Ferro Adriano Moreira. Davis, não há registro. Fred Bamford, de Barbados. Brown, também não consegui registro. Pierre, não há registro. Janete Alene, de Barbados. Esse Eduardo é porque ela casou com um espanhol. Julien, também não consegui registro. Don Johnson, de Granada. Então houve uma miscigenação, uma mistura, né, entre os Johnson, que casaram com barbadiano e o outro era de Granada. Norman Percival Dave, uma figura importante e emblemática para a história regional, porque teve o primeiro hotel, ensinava inglês para a comunidade de barbadiano e para fora também. E também na época da tipografia. Ele veio da Guiana Inglesa, mais próxima do Brasil. Oscar de Pez Malone, onde a gente tem a professora Úrsula, né? O pai dela está aqui hoje para prestigiar nossa defesa. Eles vieram de Barbados, família Coulter, Barbados, Blackman, de Barbados, Alene, não consegui registro, família Winter, de Barbados. Então a gente conseguiu 17 migrantes que vieram da ilha de Barbados, comprovar, né? Ou 17 imigrantes, a gente conseguiu identificar as ilhas e os nomes da onde eles vieram. O outro, os antilianos que não se efetivaram, mas fizeram outras atividades, tiveram pequenos comércios, algumas doceiras, no caso das mulheres, boleiras. Carlton Shoppings, que eu trouxe uma foto lá na frente, da família Shoppings, né? Então é Granada. Catarine, que é a mãe do seu Carlton, também da Granada. Família Box, que é a mãe, na verdade, daquele Silvestre Costa, que eu utilizo, ele é brasileiro para Costa, mas a mãe dele se chamava Box. Veio de Barbados. Goldwish, Constância Goldwish, de Barbados, é a minha bisavó. Borne, de Barbados. Mingues, Barbados. Bill, Panfer, Barbados. Dubicete, Granada. Lane, Barbados. Doboá, Barbados. E as demais de Barbados, onde a gente fez essa amostragem. Afinal, quantos vieram de Granada, de Barbados e das demais ilhas? A gente conseguiu, então, o resultado de 16 imigrantes que a gente trabalha, não com a população, mas a gente trabalha com um grupo, né? Então, a gente trabalha não com um total de imigrantes, porque segundo Manuel Rodrigues Ferreira, vieram 2.211 imigrantes, tanto das Antilhas quanto Barbados. Tá? Aí a gente não trabalha com um total, mas com uma parcela onde a gente conseguiu encontrar 16 imigrantes de Barbados, 5 da Granada, 2 da Guiana Inglesa e 6
sem reconhecimento de nacionalidade, porque eu não consegui documento comprobatório. Nesse sentido, a gente conseguiu concluir que muitos vieram, reafirmando, muitos vieram para a ferrovia, mas também vieram para trabalhar em outras atividades. O Barbalho Tal versus Alto do Bode. Usei fontes e cheguei a seguinte 4 descrições. Por que das menções sobre o Barbalho Tal? Por que o Barbalho Tal, o bairro dos Barbadianos, que hoje ficaria onde é o TRE, em frente ao TRE, por lá tem até, ali era um lago onde muitas barbadianas desciam antilianos desciam para lavar roupa, que na época não tinha toda essa infraestrutura que a gente tem hoje, é 1910. Por que o Barbalho Tal ficou conhecido na memória local como Alto do Bode? E justamente também na historiografia, que é nome pejorativo. Que a comunidade recebeu esse nome em consequência da quantidade de boi ou de bode, desculpa, que eles criavam para se alimentar, por conta da língua falada, que era o inglês barbadiano, o dialeto. Não era o inglês, as pessoas era o inglês britânico, já era um inglês, um dialeto, assim como existe hoje com os haitianos. Em função de alguns haitianos possuírem a barbicha, que fazia alusão ao bode, mas a mais, assim, que me chamava mais atenção é a que consta num livro, que é essa aqui. Que o apelido Alto do Bode está associado ao mau cheiro que existe da população negra. Então a gente começa a desconstruir por conta dessas referências que existem na historiografia, que são totalmente discriminatórias. Logicamente, que eu deixo claro no texto, que os autores, eles representam o seu momento. Os autores que eu estou trabalhando, que eu vou passar mais à frente, mostrar, os autores da história regional, eles têm a visão de mundo do momento. Na época que se construíam os textos dele, eles não tinham acesso à discussão de identidade, à discussão de cultura. Pode parar então? Só faz a consideração. Essa é a consideração. Então tá. O que existia no Barbalho Tal, a grande herança, a herança que os antilianos trouxeram, a questão da língua, da alimentação, da música, da educação. A primeira escola de Porto Velho foi no Barbalho Tal, em bilíngue, para alfabetizar a comunidade, o grupo que nasceu aqui. Então, a comunidade existia uma escola, onde os principais representantes eram Fred, Banfield e uma senhora chamada Priscila, que eram as educadoras, e também tinha representação política. Ele era o grande líder político da comunidade, porque ele falava o português de forma com dificuldade, mas conseguia se comunicar com a comunidade brasileira. Essa foto é uma foto sobre o cricket, não é no Brasil, é em Santa Lúcia, mas essa é uma herança que existiu em Porto Velho até a década de 40, onde muitos amigos que aqui estão, a gente chegou a jogar muito tal de bets. Aí eu fui pesquisar na internet também, já estava com esse palpite que o bets, na verdade, é da herança do cricket no Brasil, um pouco. Essa é o mapa, as várias ilhas pequenininhas, Barbados fica aqui. O Brasil, demorava na média de 20 dias para chegar no Brasil, Barbados Brasil, fora os outros mais 20, 40 dias no total para chegar e entrar no Brasil. Essa é uma fotografia de uma casa, de uma arquitetura de uma casa dos barbadianos, que era totalmente diferente da casa dos brasileiros. As casas dos barbadianos, geralmente, as janelas e portas se abriam para fora, uma herança inglesa. As que eram nascidas aqui abriam para dentro. A gente teve a oportunidade de morar por 19 anos em residência de madeira. Esse aqui é Porto Velho antigo, em 1910, Barbalho Tal ficava aqui. As mulheres ficaram conhecidas na historiografia, inclusive na obra de Mário de Andrade, como sendo as mulheres de chapéu, onde elas trouxeram essa cultura, que é herança também da Inglaterra. Como o meu tempo está estourado, eu acho que é melhor, assim, eu trouxe justamente o resumo, porque eu sabia que eu ia estourar o tempo, porque na verdade o trabalho é todo novo,
fazer uma síntese de todo o resultado e mesmo assim estava faltando e eu estou apressando e eu não estou conseguindo. Então, eu peço desculpa e eu vou sentar para as considerações da banca. Eu acho que o importante do meu trabalho, eu acho que só vou apresentar essas fotos. Essas fotos, na verdade, é conhecido na historiografia como alumínio, né? Era negro, altamente negro, mas ele chamava alumínio, as pessoas da sociedade, né? Apelido. Era o Geraldo Siqueira. Não sei se alguém, a tia Ursula Malone conhece. Essa aqui é a Olga Edith Siqueira, casada. Só para me explicar um pequeno detalhe. Na verdade, eles são meus tios, né? Eles não usam Blackman, porque meu tio, esse aqui, veio, essa é minha tia de verdade, né, irmão do meu avô, e esse aqui ele veio de Belém, e eles abrasileiraram o nome. Lá em Belém existe ainda a família Squire, e aqui em Porto Velho todos são Siqueiros. Lá não existe o Siqueiro. Eles abrasileiraram por conta do preconceito, por conta das políticas de nacionalismo que foi implantada no Brasil, desde a política da política nacionalista em Getúlio Vargas, onde Chau explica isso, e eu trago ela como fonte. E ela, na verdade, ela mata, né? A cultura inglesa faz com que retire o nome da família e fique só com o nome do pai, ou com o nome do marido. Então ela não pega Blackman nem Goldwich, né? A gente perdeu o Goldwich por conta dessa cultura mais masculina, né, da questão da Inglaterra. Eles foram muito importantes na década de 80 porque eles tiveram um estabelecimento social que competia com o internacional na época, que era o imperial. Lá se organizavam tanto os descendentes, a primeira geração e as comunidades mais pobres da região para ouvir música, para dançar, apresentação de quadrilha. Esse senhor é o Carlton, ele é de Granada e ele foi casado, só para comprovar que ele foi casado com uma cabocla da região, desconstruindo o mito de que os barbadianos só casavam entre si, por conta dessa questão que eles tinham isolamento, né? Então acho que é isso. Acho que numa outra oportunidade a gente continua. Eu agradeço. Agora a gente vai aguardar as considerações da banca. Agradecendo ao convite do professor Odete de Berenice, a participar desse momento de finalização e já abertura de caminhos para a atividade de trabalho marcado, e apenas iniciado com novos eventos. Como professor doutor, participei da comunicação, mas o professor já me passado várias questões que já haviam sido resolvidas. Então, eu estou aqui para dialogar com o seu trabalho. Então, você sinta-se à vontade para responder, porque não existe resposta certa ou errada, são coisas que eu pensei a partir da leitura do seu trabalho e que você, talvez conscientemente ou inconscientemente, tenha feito, e fique à vontade para responder ao que for. Se quiser responder enquanto eu vou te perguntando, responder depois, a forma que você achar melhor. Primeiramente, eu acho que o seu trabalho, pedir o seu trabalho, ele contribui muito para a história, a conhecimento, a geração do conhecimento da história de Porto Velho, a partir da perspectiva de que se chegaram aqui, em primeiro lugar. Porque eu não sou de Porto Velho,
cidade de Porto Velho, da constituição histórica, cultural, gastronômica, arquitetônica, da constituição de Porto Velho. Sim, tem todo o que eles não te encontram, porque é claro que não é em momento nenhum desmerecendo o trabalho dos historiadores, mas esse olhar direto, direcionar a comunidade de varicaldianos, aprofundar da forma que se fez, creio que ainda está por fazer, agora nós estamos vindo com este trabalho. Porque fica muito claro quem vê, primeiro de tudo, quem são os barbadianos? As pessoas se falam, são de Barbados, são do Caribe, porque o Caribe é uma coisa só, o Caribe é um lugar para passar férias. Barbadianos, eles estão no Caribe, mas exatamente ninguém consegue situar. E eu sei da dificuldade de pesquisar no Caribe, porque eu pesquisei no Caribe todo, eu pesquisei Trinidade e Tobago, escritora jornalista de literatura, eu pesquisei uma escritora de Trinidade e Tobago, e aí com ela também todo um grupo que diaspórico, mas que foi para cima, não desceu, foi para o Caribe. É uma dificuldade de encontrar fontes, porque ninguém sabe direito o que é aquilo, ninguém. Trinidade e Tobago, onde fica? O que é? O que é isso? Onde é? Que é o mesmo problema de quem pesquisa qualquer país, qualquer cultura minoritária. Cabo Verde, eu também pesquisei. Cabo Verde, os colegas, o que é Cabo Verde? Aí vai você explicar onde que fica, aqueles pontinhos de fora do mapa na África. Ah, mas é na África. E é o mesmo caso que acontece no Caribe. Então, eu acho que o seu trabalho, mesmo o seu trabalho, é uma pesquisa muito pontual, muito centrada em delimitar quem é esse povo que veio, as transformações que esse grupo sofreu ou pelas quais passou e como esse grupo também, em contrapartida, transformou o local de chegada. Porque como o seu trabalho aponta e como
Só que aí, quando você traz todo esse histórico, esse panorama da comunidade caribenha, sua comunidade barbadiana no Brasil, me parece que existe a nação. Existe a nação. E aí o meu questionamento é, essa nação permanece ao longo das gerações que você estudou, ao longo desse sujeito, ao longo desse período? Porque parece que é uma coisa muito forte o conceito de nação e ele não satisfaz. A identidade pode ter se movimentado, mas ainda esses sujeitos continuam unidos pelo sentido de nação. Nós somos os barbadianos. Nós somos barbadianos. Nós somos, podemos ser brasileiros, mas primeiramente nós somos os barbadianos, a nação barbadiana, e isso me parece que o pretende pelas práticas culturais que você mostra. O uso do chapéu, você trouxe aqui no anexo o chá da cinta, as portas que se abrem para fora, a comida, os falares, acho que é papeamento e outro papeamento, aquele broken French, broken English, que falam ainda, que ainda persiste na comunidade. Então, barbados morreram, o barbados continua aqui nessa nova nação que foi estabelecida nessa vinda para se estabelecer. Página 29. Página 29, na seção 1.2, do segundo parágrafo. Você traz as considerações do Stuart Hall, que muito elucidou muito trabalho do Achazo, do Tribunal, e aí você fala, já no finalzinho, entretanto, na atualidade, o que presenciamos é uma crise identitária. Haja visto que as identidades que eram estáveis e não tempo estão fragmentadas. Isso é a fala de Hall. E aí, antes da fala de Hall e o seu trabalho, eu pergunto, a identidade caribense, barbadiana, ela se fragmentou. E o resultado que nós temos é o quê? Que ainda complementa aquela pergunta que eu te fiz. O resultado que nós temos hoje em dia é o quê? Nós temos barbadianos que são mais abrasileirados, pelos seus conceitos brasileiros, ou são ainda são barbadianos que têm o corpo do Brasil e a alma do Brasil. Isso é mera curiosidade. Na página 54, depois da citação, você diz o seguinte: muito provavelmente a presença dos negros antiganos no governo constituiu parte integrante do processo de formação deste município, onde o poder, através das representações arquitetônicas, assim como bibliográfico e documental, ou melhor, cultural, faz referência a uma identidade caribenha, antigana, à moda ribeirinha, desencadeando o processo de hibridismo cultural. Esse hibridismo, isso nós estamos falando lá de Báltico, no crime, todos esses teóricos culturais e também as suas percepções durante a elaboração desse trabalho. Esse hibridismo é nocivo, é ou foi nocivo para esse grupo, porque quando nós pensamos em grupos minoritários que se desfocam de seus títulos locais de origem da dita terra natal, há um momento de choque, de repulsa e talvez aceitação ou não. E às vezes muitas coisas são apagadas. Por exemplo, a diáspora africana, a primeira diáspora africana para as Américas, as línguas originais, a maioria delas foram, não totalmente, mas uma grande parte apagada. Há resquícios, como já diz o próprio Missão, há astros e resíduos. É nocivo? Foi nocivo? Ou esse hibridismo foi profícuo para que se salientasse as práticas culturais, a identidade, os valores religiosos, éticos, etc., dos antiganos. E por último, na página 113, isso nós já estamos nas suas considerações finais sobre o trabalho. Lá no último parágrafo, com tudo isso, nosso trabalho de investigação teve como propósito contribuir a ressaltar, identificar, estudar, conhecer e desmistificar alguns conceitos produzidos por
existiu a respeito que sobre esse povo, essa comunidade que veio para cá. Seu trabalho, na minha opinião, vai muito além disso. Seu trabalho, apesar de unidade, nós sabemos, a história da igreja, que você tem, o seu trabalho, ele muito baliza, avala em determinado grau, as devidas proporções, imagens errôneas a respeito desse povo. Então, eu acredito, e aí eu volto para o tipo do seu trabalho, o tipo de dissertação, do Caribe, do Mar do Caribe, a beira do Madeira, a comunidade antilena de Porto Velho, eu acredito que o seu trabalho, ele traz esse mar, mas não no sentido de um mar histórico, mas um mar que se une a este, que coopta esse rio Madeira e os dois caminhos juntos, lado a lado, trocando águas, trocando elementos, né, de forma simbólica, dessa simbiose, como querem chamar, justamente para contribuir, justamente para ter a meu grande contributo. O seu trabalho é mostrar que nós, antiganos, né, vocês, antiganos, existem, e vocês estão aqui, e vocês contribuem. São árvores que têm que correr juntos, e não um mar acabar, entre aspas, ou o rio acabar com esse mar. Mas como o Rio Negro sobre nós, tanto o mar quanto as águas do mar, quanto as águas do rio, podem correr juntas para que todos naveguemos e cheguemos aonde o povo seguro. Ele é velho, mas com tradições sempre presentes. Parabenizo a você, professora Beth, pelo trabalho, e professora Nina, como você que espera de história, né, dessa tese, dessa dissertação de mestrado. Desejo sucesso no seu doutorado, mestrado, tese de doutorado, né? Mestrado, tese de doutorado, e que nós possamos ter mais trabalhos seus a respeito do Caribe, que é uma região esquecida, só lembrada nas férias, né? Mas que você traga para nós, né, os críticos, artigos, e também esperamos ter isso aqui publicado, se Deus quiser. Parabéns.
como que quem chega aqui não sabe mais nada de português. Ou quem chega, quem chegou há 20 anos atrás, ou quem está chegando agora, recentemente, acha que Portugal é isso que está ali representado pela modernidade norte-americana, né? Onde os prédios são pequenos, mas as placas luminosas são maiores que os prédios. Você olha, é o mesmo mundo, se você olhar, é uma poluição visual que nós temos na sede, nos hospitais,
alguém está dizendo, não, nós vivemos e nós éramos dessa forma. Né? Nós temos uma identidade, nós temos uma língua, nós temos uma história, nós temos uma religião. Então as pessoas começam, mesmo jovens, essa geração mais jovem, ela começa a perceber as raízes que ela tem. Né? Porque nessa questão da identidade, nessa questão da família, é importante verificar quais são os referenciais que eu tenho, quais são as minhas raízes.
a prova da história, é o cheiro da história. Aqui, então, são muito interessantes. E eu levo muito já a professora Augusta, a mãe da periodista também, mais os alunos do mestrado, desde alunos aqui da graduação, que foram colegas da periodista, né? Então, é um momento assim, bastante interessante, porque se diz uma história. Né? Talvez eu goste mais da história do português do que da história do Santa Catarina. Obrigada. Só quem já passou, né, sabe o quanto é difícil a construção de um trabalho científico, né, e tudo que eu faço eu tenho que fazer com muita seriedade e as coisas vão se acumulando juntamente com o trabalho, com atividades às vezes também de ajudar o colega, nos seminários que a gente teve que estar à frente junto com outros colegas da turma. Mas eu agradeço, né, a contribuição da professora Cláudia e uma das perguntas que ela coloca é a questão: essa nação existe? Nós somos ainda barbadianos, né? Eu acho que, na verdade, houve-se dois momentos. Eu acho que é muito emocionante falar de tudo isso. Houve antes da monografia, os barbadianos, que tradução da historiografia do jornal, que essa monografia ela chegou em Barbados. E muitas pessoas também vieram para cá em busca de fonte, em busca de falar comigo. Sempre queriam fazer projetos de ligação. E existe algo depois da construção, dessa desconstrução da história. E eu acho que é preciso enfatizar, esse trabalho ele não é meu, é um trabalho em conjunto, em parceria. De professores da universidade que acreditaram nas minhas inquietações, nas minhas indignações, e a gente conseguiu colocar, mas tem um pouquinho de cada um, conseguir fazer o multiculturalismo textual. Peguei um pouquinho da professora Lília, do professor Valdir, do professor Domingo, que não está aqui, né? Para finalizar, eu acho que a grande, maestra desse trabalho é a professora Odete, porque ela é uma das pessoas que menciona o termo antilianos antes de mim, só que ela não tem a preocupação de reconhecer as identidades, porque no período não era um dos objetivos do trabalho, assim como a professora da UFAM, Couto Silênio, ela também trabalha os antilianos, só que os antilianos em Cuba. E aí eu comecei a ficar mais firme nessa questão de mudança de nomenclatura, quebra de paradigma para a história. E por isso que existe um antes e depois, porque na verdade eu consegui aglutinar essa população que estava dispersa também, assim como os documentos estavam dispersos, eu consegui trazê-lo para mim, eu consegui trazer a população. E assim a minha rede de amizade, de influência, não só no mundo acadêmico, mas no mundo de relação antiliana, a moda caribenha que eu utilizo, eu acabei juntando. Eu tenho amigos hoje no Pará, a gente não se conhece, mas é como se a gente fosse da mesma família. A gente parece que está querendo reviver algo não vivido. Muitos queriam saber suas identidades. Isso ocorre em Belém também. Lá são várias identidades. A professora de lá ela trabalha barbadiano, mas na verdade ela sabe que não é. Hoje existem outros pesquisadores da minha geração, da quarta, que concordam com essa nova tendência, nova teoria, e eles mesmos criaram um grupo, barbadianos paraenses. Aí eles ficam juntando documentação, onde eles mesmos colocam, barbadiano que veio de São Vicente, aquela foto lá de barbadiano que veio da Jamaica, barbadiano que veio do Barbado.
Então, houve um momento que queriam que eu fosse líder da comunidade da associação, mas infelizmente há muitos projetos, eu tenho os projetos profissionais, e eu não consigo dar conta do todo, né? Por conta disso, porque na verdade a comunidade, uma outra situação que eu me vejo responsável é o registro da cultura imaterial dos barbadianos, né? Eu acho que isso é algo importante. Eu já até conversei com a Mônica do IFAM para a gente tentar fazer se acha no barbadiano. Eu acho que depois do trabalho hoje, acho que a identidade fica mais forte. Você sabe falar de onde veio, né, o que veio fazer, acabou se consolidando mais, né? E de certa forma acabei tornando diferença por conta de todo esse trabalho de pesquisa, que não é de hoje, são 10 anos, né, de 2005, juntando fontes. O resultado da fragmentação, né, o que existe. É essa questão, né? Muitos querem ir a Barbados, outros querem ir a busca de falar a língua do pai, né, dos que vieram. Inclusive, algo que me veio agora à mente é a questão da irmã da tia Úrsula, a Luísa. Ela anda na cidade por velho de chapéu, né? Caminha um retrato de manter a cultura, né? Então, essas pequenas a gente tem que parar, analisar, mas existe, né, de forma mais discreta, né? Porque já está implicado com outras culturas que vieram, né? No início, em 1910, eles eram a maioria, né? Mas depois foram miscigenando, se misturando, e hoje o que a gente tem? O embranquecimento da etnia, né? A minha filhada que está aqui, ela é clara. Vai, Adriele, mostrei. Essa é minha filhadinha. Muito clara, né? Porque se miscigenou. Até a minha geração, né, se manteve, né? Então, acho que é isso.